hoje Dona Cecília, uma conhecida nossa, e tantos, aqueles que firmaram no Senhor a sua vida. É lá que o Senhor está dizendo, morreu aqui? Morreu aqui, mas não morrerá jamais. Por quê? Porque eu ressuscito. Veja, quem é que sai primeiro? O corpo ou a alma quando a gente morre? A alma. A alma. Primeiro que o Senhor ressuscita é a alma. E no fim de tudo, quando Ele se der a aparecer para aqueles que estão com a vida dEle, para aqueles que comem dEle, bebem dEle, são fiéis a Ele, Ele vai ressuscitar também o corpo da gente. O corpo, esse corpo que vai se transformar em pó. Ele nos dará agora, vai unir lá no céu, para onde o Senhor nos chama, para viver plenamente na presença divina dEle e com aqueles que nos precederam, mas que tiveram o revestimento de Cristo, que comeram o corpo e sangue dEle e que já estão na graça, ou esperando hoje no purgatório. Quem sabe Deus hoje leve muitas almas para o céu, que estão no purgatório. Então, o Senhor nos prepara para lá. Então, por isso, não morrerá jamais. Essa é a grande notícia da ressurreição, é que agora eu posso ver Jesus pelos sacramentos. Olha, ponha isso assim como firme na nossa cabeça. Por exemplo, o que é o reino de Deus? O reino é o Espírito dele em mim. Lembra quando toda aquela conversa que ele estava preparando a sua igreja, então ele falava, o reino de Deus está próximo a vós. Por quê? Porque ele não derramou ainda o Espírito Santo. O Pentecostes são os sacramentos. Vou repetir para você que está nos acompanhando também pelas redes sociais. O Pentecostes de Cristo nunca mais vai parar. Começou lá, 50 dias depois da sua ressurreição. Começou. E nunca mais parou. Por quê? Porque o Pentecostes continua sendo derramado. Sabe, aquela coisa, ele manda, ele derrama, através agora dos 7 sacramentos. 7 sacramentos. Ele continua dando. Então, onde ele está? Ele está aqui. Na missa que nós estamos celebrando, que é o sacramento. Ele, Jesus, é o grande sacramento do Pai. Entenda isso. Quando ele estava preparando, ele disse, o reino de Deus está próximo. Ou seja, próximo por quê? Porque eu vou preparar o seu coração. Eu vou te ensinar a acontecer um esvaziamento de você, porque eu vou enviar o Espírito Santo. E quando ele estiver em vós, ele vos revelará tudo. Ou seja, o reino chegou. É isso, irmãos, não é outra coisa. Lembra, nós precisamos de maneiras figuradas para tentar entender o mistério de Cristo na nossa vida hoje. Então, quando eu me aproximo de um sacramento, eu preciso entender primeiro o que aconteceu naquele domingo santo, aquela madrugada do domingo. O que aconteceu? Agora, aquele Jesus, ele está com carne e osso, só que com corpo. Só que o corpo dele não é mais aquele com quem ele entrou em óbito. Não tem mais aquela... A única coisa que ficou na ressurreição de Cristo, por isso que a gente coloca os pregos aqui, ó, no círio. Os pregos significam o quê? Porque ele, todas as vezes que ele se deu a aparecer para alguém, ele mostra as suas marcas, as suas chagas, no qual os pregos entraram nele, e a espada do soldado. Ele ressuscitou assim. O cordeiro tem as marcas da sua obra salvadora. Essas marcas dele, olha que coisa impressionante, irmãos. Mostra a obra salvadora em relação ao nosso pecado. Ao nosso pecado. São as marcas. E a ressurreição em si? A ressurreição em si dele mostra aquilo que ele veio fazer independentemente do pecado.
Não quero confundir vocês, não. Está na Sagrada Escritura. Está no credo que a gente fala, né? Veja, por quê? Porque a pergunta é essa. Jesus, ao se encarnar no ventre de Nossa Senhora, entenda bem isso, ele se encarnou naquilo que ele já vinha para fazer. Só que ele, por isso que a gente usa aquela palavra, ele antecipou a sua vinda. Ele viria de qualquer jeito. Ele se encarnaria de qualquer jeito. Entenda. E se os homens não tivessem pecado, nós morreríamos também. Nós iríamos experimentar o óbito, a falência dos órgãos do corpo. Iríamos. Todos nós. Mesmo se não houvesse o pecado. Só que a morte não teria, maneira figurada, este gosto amargo que ela tem para todos nós. Essa coisa do pavor, essa coisa que nos dá angústia, não teria. Nós fecharíamos, é como se fosse um fechar de olhos e acordar no braço de Deus. Gostoso, sem dor, sem nenhum tipo de expressão de dúvida, nada. E agora, só que ele viria para nos dar a vida dele, o espírito dele, de qualquer maneira. Lembra? O pai deu a igreja, a criação para o filho. E o filho, para ter esse casamento que está lá em Cântico dos Cânticos, com a sua amada, ele quer dar o quê? Para a amada, o que quer? É o corpo dele. Então ele tem que derramar o espírito dele no corpo. Para ter parte com ele, para ser um com ele. O que é o casamento? De um casal que se casa sacramentalmente sobre o altar. Eles se tornam um. Por que eles se tornam um? Porque faz exatamente o significado de Jesus, o Senhor, o Kyrios, comigo e com você, que somos igreja. A partir do momento que eu sou batizado, eu tenho a vida em Cristo. Quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam um no sacramento. No civil não. No civil não. No sacramento. Para quê? Para que a vida do marido, né, essa vida de aliança está na esposa. Eles se tornam um e a esposa está no marido. Por isso que eles podem e devem, no namoro deles, encontrar o corpo um do outro. Porque eles já são, veja, ali está mostrando uma maneira, até o corpo da gente é um sinal daquilo que ele preparou no céu. É um encaixe perfeito, o corpo da mulher com o corpo do homem. Para que eles possam se unir para dizer, viu, somos um. Deus nos fez assim, para a gente estar unidos. É uma maneira simbólica o matrimônio. Veja, é verdade, a gente casa, recebe o espírito dele, mas para fazer memória daquilo que ele já prepara, homens e mulheres, como igreja dele. Ele comigo e com você. Então, quando é que eu recebo essa aliança com Deus? No batismo. Eu me torno um com ele. E cada vez que eu recebo o sacramento da Eucaristia, olha isso agora, ele está derramando. Lembra-se de Pentecostes? Ele vai derramando. É algo que não para, ele vai derramando o espírito dele, ele é o esposo. Para que a vida dele me encha inteiramente. Eu esteja todo nele e ele todo em mim. Imagina, o Cântico dos Cânticos diz isso. Para que eu esteja em todo. Você fala, é uma coisa até erótica, né? Eu quero estar todo dentro de você. Não é? Foi considerado o livro mais erótico de todos os outros livros bíblicos. E é verdade. Mas não na pornografia, não na sacanagem. Mas é para você pensar isso mesmo. Ele quer estar todo dentro dela. E ela, olha a resposta. E eu quero estar inteira dentro de você. Veja como é um sinal, é uma analogia do matrimônio entre um homem e uma mulher. O quê? A minha vida com o meu amado. Com Jesus ressuscitado agora. Eu sou o corpo dele. Não é? Ele é a cabeça, ele é o esposo. Cabeça significa esposo. E nós, esposa, o corpo do esposo. Então, como é que ele vai estar todo em mim?
todo em mim. Como? Como? Não é no ato sexual, não, genital, não. É nos sacramentos. É quando, como é que Jesus entra na minha vida? Lembra de Maria Madalena? Eu quero te segurar. Veja, Maria Madalena não tem nada a ver com sexo, hein? Mas ela queria te falar assim, eu quero ter parte contigo. Ele falou, só vai ter parte comigo. Lembra que ele falou para Pedro? Se eu lavar os teus pés. Ou seja, tem que tirar. Tem que haver o quê? Para que ele entra todo em você. E você todo nele, tem que tirar quem aí de dentro de você? Você. Você desarrumado do teu jeito. O pecado. E onde? Como é que a gente vai tirando o pecado? Com parte dele. Ele deixou o Pentecostes. Qual? O sacramento da penitência. Gente, por isso, eu estava dizendo hoje na missa da manhã aqui, o correto é essa é a palavra correta. Para eu entrar na fila para receber o meu amado em mim, eu tenho que fazer antes, sempre, antes, procurar a confissão, que é o sacramento dele. Ele me lava. Por que ele me lava? Lembra quando fala assim, se eu não te limpar, não terá, se eu não te banhar, não terá partes comigo. Vamos lembrar. Olha como Jesus, tudo são sinais. Lembra os milagres que Jesus fez ao curar os leprosos? Ele não curou um leproso, ele curou 2, 3 leprosos. Ele não curava os cegos. Então o que significa isso? Eu vou limpar você da sua lepra. Onde? Hoje. Como? Pelos sacramentos. O que é a lepra? O que é a cegueira? Meu pecado, eu viver do meu jeito. Eu viver por mim mesmo. Eu sei o que é melhor para mim. Eu quero dessa maneira assim a minha vida. A minha vida vai ser assim. Veja. Então isso chama chamada... é tudo sinais. É a minha lepra. É a minha riqueza. O que é a minha riqueza? Tudo que para mim é a coisa mais importante e aquilo que eu valorizo tem que ser do meu jeito. Então, minha lepra, minha cegueira. Então, todos os milagres que Jesus fez, todos, e não foram muitos não, hein? Porque, se veja, ele fez um tiquinho só de milagre, gente, se a gente for analisar, pouquinho. Para uma multidão que vinha era muito pouco. Por quê? Porque ali estava mostrando aquilo que ele estava preparando para o hoje da gente. Para o hoje. É fantástico. Aqueles milagres, eu falei, como eu queria estar lá. Eu queria estar andando ali para ele colocar a mão na minha cabeça. Não. Ali ele foi preparando, ele estava fazendo, sabe o cara que está construindo aqui? Eu estou levantando a parede, estou fazendo encanamento. Lá, isso ele fez lá. Para quê? Para que lá em Pentecostes ele abrisse